Olá, bem-vindos ao Centro da Homeopatia do Algarve. Meu nome é Georgina Fonseca e sou homeopata, naturopata e estou aqui para vos apresentar esta sessão dedicada ao tema o papel das medicinas tradicionais na saúde e no bem-estar. Vamos começar. E vamos começar justamente pela definição de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Esta é a definição dada pela Organização Mundial de Saúde acerca da definição de saúde. Então, bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, bem-estar emocional são realmente as diretrizes para conseguirmos aquilo que, segundo a Organização Mundial de Saúde indica, corresponde a um estado de saúde, ou seja, as 4 componentes ou dimensões do ser humano: o seu lado físico, mental, espiritual e emocional. De acordo com o conceito de saúde das medicinas tradicionais, sejam elas a medicina homeopática, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, verificamos que todas elas também defendem o equilíbrio entre o corpo e a mente. E saúde, em todas elas, é sempre o equilíbrio justamente entre estas duas componentes, mente e corpo, definida através da expressão mente sã em corpo são. Contudo, apesar da definição da Organização Mundial de Saúde relativamente à medicina moderna ou chamada medicina convencional, não é bem isso que nós encontramos, porque, na verdade, o estado de saúde em medicina convencional define-se praticamente e quase exclusivamente pela definição de ausência de sintomas, ou seja, apenas há uma preocupação com o bem-estar físico. Desde que não haja sintomas, aparentemente não há doença, se bem que agora este conceito de assintomatia e assintomáticos e a ausência de sintomas já não corresponde tão bem quanto era à definição também de doença que se pautava pela ausência de sintomas. Mas bem, de certa forma, então, o bem-estar mental, o bem-estar social e o bem-estar emocional são coisas que não fazem propriamente parte da chamada medicina convencional. Ou seja, a preocupação está única e exclusivamente a nível do corpo, fragmenta-se o corpo, estudam-se os órgãos separadamente e em nada há uma relação com o lado espiritual ou com o lado emocional de cada doente. Então, a medicina moderna, isto acontece porque a medicina moderna se apoia na ciência. A medicina moderna, nos tempos que correm, vai atrás da ciência. É preciso estudos, os estudos, de uma maneira geral, são apresentados também pelos laboratórios que provam ou que apresentam determinado tipo de medicamento ou determinado estudo, enfim. A ciência é realmente a linha orientadora e condutora da medicina moderna. Por esta forma, o que importa, na verdade, é o foco na doença. Então, a medicina foca sobretudo na doença, desvalorizando, portanto, aspectos importantes relativamente ao indivíduo, como sejam a sua parte espiritual, a sua parte emocional, a sua parte mental. Então, com este foco na doença, com o estudo pormenorizado da doença, com a exaustão da apresentação de estudos e de medicamentos que tratam a doença, não o doente, a medicina foi-se distanciando de alguns princípios básicos da medicina hipocrática, tais como de que é o próprio organismo que possibilita justamente a entrada e o desenvolvimento de todos os patógenos. Distanciou-se e esqueceu-se da importância da alimentação, do relaxamento e dos hábitos de vida saudáveis na saúde e esqueceu-se basicamente da vis medicatrix naturae, defendida por Hipócrates, ou seja, todos nós, cada ser tem realmente um mecanismo, um conjunto de mecanismos de defesa que permitem realmente a proteção do organismo contra a invasão de micro-organismos ou contra a própria doença.
Contudo, portanto, o conceito de doença em medicina moderna passa, portanto, por o físico, como já vimos, pelas afecções e pelas enfermidades, qual é o nome da doença. Se não houver um nome para a doença, ou se não houver um conhecimento de doença, não há qualquer hipótese de tratamento, que é exatamente no período que estamos a atravessar neste momento. Não se conhecer a doença, não se consegue tratar. Então, por outro lado, a medicina moderna, além de defender que a doença é apenas física e, portanto, se fundamentar nas doenças, nas afecções dos doentes, no geral, e no nome da doença, por outro lado, foca-se num aspecto que a diferencia de todas as outras medicinas, e é de que o ambiente externo é realmente o único responsável por qualquer doença. Portanto, não há realmente outra, não, a parte interna, o organismo, o indivíduo em si, não representa propriamente uma ameaça. A ameaça, toda ela se foca no exterior. Então, segundo o conceito da medicina moderna, a doença é sempre provocada por algo que vem de fora. E a parte, o equilíbrio interno, o indivíduo em si não tem qualquer intervenção nesse processo. Desta forma, a maneira como, na verdade, tendo em vista este pensamento, a forma de atuação é sempre a de impedir a entrada do agente patogénico. É isso que nós estamos a observar, dado realmente o momento em que nos encontramos, portanto, bloquear a entrada, impedir que o micro-organismo penetre dentro do corpo, dentro do organismo, pelas suas diferentes formas, porque, na verdade, parte do princípio que o perigo é realmente o micro-organismo e de que o perigo não é um sistema de defesas deficitário, um organismo debilitado, um organismo mal cuidado. Então, estas medidas de proteção do organismo levam, na verdade, a tomar, portanto, esta concepção, melhor dizendo, esta concepção da doença vinda do exterior e do culpado ser sempre algo que nos afeta, leva, portanto, à tomada de medidas que já observamos e que todos conhecemos do momento, e leva também à tomada de medicamentos que são tomados por longos períodos de tempo, de uma maneira geral, para a vida. É o termo que, de uma maneira geral, nós costumamos ouvir quando se vai ao médico. Este medicamento é para ser tomado até ao fim da vida. E, portanto, também em doses que vão sendo aumentadas gradativamente, de forma que produzem, pela quantidade e pela exposição ao medicamento, produzem efeitos colaterais demasiado graves, como também já vai sendo do conhecimento do público em geral. Estas medidas, não referindo apenas às medidas que estamos no momento das nossas vidas a atravessar, mas atendendo de um modo geral às medidas que são tomadas para a defesa do organismo e para a prevenção da doença, geram, de maneira geral, a falta de oxigenação no organismo, restrição do movimento, levam ao isolamento, que por sua vez conduz ao medo, ao stress, à ansiedade, que são fatores extremamente importantes no desequilíbrio emocional e mental de qualquer indivíduo e que, por sua vez, estão na base da origem da doença, doenças crónicas, graves, sérias, que conduzem elas sim à morte, tais como doenças cardiovasculares, diabetes, tromboflebites, estados de pânico e de ansiedade, comportamentos obsessivo-compulsivos e por aí. Relativamente às medicinas tradicionais, que na verdade desempenham um papel fundamental e coadjuvante na saúde e bem-estar de cada indivíduo, temos realmente muito a aprender e muito realmente a expor. Então, de que modo é que estas medicinas tradicionais contribuem para um estado de saúde? Primeiro, todas elas respeitam, acima de tudo, o indivíduo no seu todo, a sua parte mental, emocional, espiritual e física, naturalmente. Cuidam, portanto, de todo o indivíduo. São medicinas holísticas, cuidam do físico e cuidam da mente. E consideram que a saúde só pode ser perfeita e completa se todas estas componentes realmente forem integradas e respeitadas. Assim, poderemos passar
de um estado de doença, que vimos anteriormente, para um estado aqui representado por este aquário, um estado de perfeita saúde, em que há oxigênio, em que há vida, em que há movimento, em que realmente há bem-estar. Esta é realmente a ideia de qualquer medicina tradicional. Na verdade, a medicina moderna, já vimos que se foca na ciência e que se centra na doença. Sabendo que a medicina tradicional se foca no indivíduo como um todo, no seu aspecto físico, mental, emocional e espiritual, então, se na verdade nós conseguíssemos conjugar, não excluindo, mas integrando, chegaríamos realmente àquilo que hoje é o sonho, digamos assim, de quem pretende defender a saúde de todos os indivíduos, quem pretende e quem opta ou desejaria o bem-estar coletivo. Então, a isso chama-se medicina integrativa, é realmente um ideal, é de certa forma ainda uma utopia, mas há esperança de que um dia, na verdade, a ciência moderna una as mãos com a ciência, ou dê as mãos à medicina tradicional, ciência e respeito, o holismo, respeito pelo indivíduo, e que de mãos dadas se consiga realmente obter um bem-estar, aquilo que na verdade é definido pela Organização Mundial de Saúde como saúde. Comecemos por ver uma das medicinas tradicionais. Hoje vamos dedicar aqui uma parte, de uma forma muito sucinta, naturalmente, à medicina ayurvédica. Ora, a ayurvédica, ou a Ayurveda, vem de Ayur, que significa vida, e de Veda, que significa, na hindu, conhecimento. Então, medicina ayurvédica significa, a tradução poderia ser o conhecimento da vida, a ciência da vida, porque na verdade a vida é uma ciência, as coisas não são apenas aquilo que se vê, apenas aquilo que se sente, há algo por trás, e é esse algo por trás que é necessário conhecer, estudar, aprender, descodificar. Então, a medicina ayurvédica é uma medicina muito antiga, milenar, tem mais de 5.000 anos e considera que a saúde só pode existir se houver um equilíbrio entre a mente e o corpo. Defende um estilo de vida, portanto, para isto, um estilo de vida saudável e adequado a cada indivíduo, ou seja, não há um igual para todos. Cada indivíduo é visto como um ser único. Por isso, o seu estilo de vida, a sua alimentação, têm que ser realmente estudadas, analisadas, adequadas à sua constituição. Então, defende um estilo de vida saudável e adequado de cada indivíduo, considera esta filosofia de vida como um único caminho para a saúde, e a boa notícia é que, na verdade, isto está ao alcance de todos e a um custo muito baixo. A medicina ayurvédica, percebendo a sua origem, ou entendendo um pouquinho mais sobre realmente o que é que esta medicina, qual é a filosofia em que é que esta medicina assenta, os antigos sábios da medicina hindu compreenderam desde muito cedo, e desde, portanto, estamos a falar de há 5, 6 mil anos atrás, compreenderam que o homem reage de formas diferentes. Nós não reagimos aos estímulos da mesma maneira. Reagimos sempre de formas diferentes, seja ela qual for a situação. Ou seja, reagimos ao clima, há pessoas que sentem mais frio, há pessoas que sentem mais calor, reagimos à alimentação, há pessoas intolerantes a uma série de alimentos, há pessoas que comem de tudo e não têm qualquer problema. Reagimos ao stress, há pessoas que na verdade são extremamente afetadas por situações que provocam stress, há outras na mesma situação agem com toda a tranquilidade. Reagimos de forma diferente a infecções por micro-organismos. Vivemos num período em que isso é muito fácil, subejamente falado, nem vale a pena estarmos aqui a referir, mas verificamos, na verdade, como as pessoas são afetadas de forma completamente diferente pelo mesmo micro-organismo e reagem até ao mesmo remédio de formas diferentes. Uma pessoa, seja ele natural ou não, não é? Porque uma pessoa muitas das vezes toma algo que aparentemente é inócuo para a grande maioria das pessoas, contudo, a eles provoca-se uma reação.
não é? Portanto, nós reagimos realmente de forma diferente a todos os estímulos que temos. E eles perceberam, portanto, estes sábios mestres da antiguidade, eles perceberam realmente que também, como no universo, portanto, para além desta reação, desta forma de reagir ao exterior, aos estímulos diferentes, nós também somos compostos da mesma matéria que o universo. O nosso corpo é também constituído pelos 5 elementos, ou seja, pelo ar, pelo fogo, pela água, pela terra e pelo éter. E o éter pode ser também visto como o céu. E aqui estão eles representados, o ar, o fogo, a água, a terra e o éter. E ao perceberem esta tendência do nosso organismo ser também composto com estes mesmos elementos, eles conseguiram explicar de uma forma muito precisa a importância destes 5 elementos no nosso corpo. E estabelecer uma relação. E então, relativamente aos elementos presentes no universo, aos 5 elementos que compõem realmente a Terra, o universo, comparando com o nosso corpo, eles estabelecem uma relação dizendo que o ar é o elemento do movimento, não é? Porque na verdade ele produz movimento. E então no nosso corpo, este movimento representa tudo o que mexe, tudo o que na verdade se movimenta. Então temos os músculos, temos os pulmões, as células, os impulsos nervosos, por aí. Tudo isto pertence ao elemento ar. Já o elemento fogo representa o metabolismo, não é? E então está associado no organismo, no nosso corpo, à digestão, à temperatura, à inteligência, à visão. Enquanto que o elemento água manifesta-se através dos nossos fluidos. Então vamos encontrar este elemento nos nossos sucos digestivos, nas secreções, no sangue, na linfa e por aí. Também o elemento terra corresponde, portanto, tal como na natureza, no nosso corpo, à parte mais densa, à parte mais sólida. Então, é representado no nosso corpo pelos ossos, pelos músculos, os dentes, as unhas, os tendões, a pele, o cabelo, tudo aquilo que na verdade se torna denso. E finalmente, o elemento éter, ou o céu, representa os espaços vazios que nós encontramos nas cavidades. Por exemplo, nas cavidades nasal, na cavidade oral, no trato digestivo, no trato respiratório, no abdômen, nos vasos sanguíneos e por aí. Esta é a relação, então, que a medicina ayurvédica estabelece relativamente aos 5 elementos e à nossa organização e composição orgânica. Em conclusão, o desequilíbrio de um ou mais, portanto, para a medicina ayurvédica, o desequilíbrio de um destes elementos ou de mais do que um desses elementos no corpo dá origem à doença. Esta relação com o universo e a diferença na forma como cada indivíduo reage ao meio deu, portanto, origem à classificação daquilo que na medicina ayurvédica se chama os doshas, e que mais não são do que conhecidos ou poderão ser traduzidos pelos humores. Então, temos neste caso a medicina ayurvédica definiu principalmente 3 doshas fundamentais, o Vata, Pitta e Kapha. Estes são os 3 principais doshas que podem existir isoladamente, poderemos ter uma predisposição ou uma composição de um deles, mas de um modo geral existe uma relação entre eles, portanto pode haver realmente uma relação e não termos apenas, podemos ser compostos por mais de um destes elementos. De qualquer das formas, segundo esta filosofia, o ambiente interno é, portanto, governado por estes 3 doshas, reagindo constantemente ao ambiente externo. É o desequilíbrio de um ou de vários destes doshas no nosso interior que provocam a reação ao meio exterior. Portanto, uma dieta, hábitos de estilo de vida errados, combinações alimentares incompatíveis, a mistura de certos alimentos que numa pessoa pode não gerar, numa determinada destas constituições pode não gerar qualquer reação, noutra constituição pode realmente ser um erro. O stress, a ansiedade, o medo ou outras emoções reprimidas, quantas vezes, alteram, portanto, o equilíbrio destes doshas, destes humores,
e vão afetar vários aspectos no nosso corpo. Por exemplo, vão afetar o Agni, ou seja, o fogo, que como já vimos tem a ver com a digestão e tem a ver com uma série, com a parte do metabolismo, vão formar o Ama, e o que é o Ama? O Ama são toxinas, portanto vão-se acumulando as toxinas no nosso organismo e vai dar lugar naturalmente a um processo patológico. Também Hipócrates, portanto, isto não, no século V a.C., portanto, não é apenas, portanto, Hipócrates, o pai da medicina grego, não foi apenas, portanto, esta teoria, esta filosofia, não foi apenas da medicina hindu, mas também Hipócrates, no século V a.C., se refere à constituição e à predisposição do indivíduo e ao desequilíbrio a nível dos humores. Então ele diz que a saúde era a expressão de uma condição do equilíbrio dos humores circulantes no organismo. Segundo ele, Hipócrates, e de acordo com a teoria humoral, o predomínio de um dos humores marcava a constituição e a predisposição do indivíduo. Quando esses humores se encontravam em equilíbrio, em força e em quantidade, havia saúde. Quando em discresia, portanto, quando há um desequilíbrio por excesso ou por carência desses humores, surgia a doença. Isto é dito pelo pai da medicina convencional, pelo pai de todas as medicinas, da maneira como nós entendemos hoje, e que, portanto, se baseava realmente no desequilíbrio dos humores. Também no século XVI, Paracelso dá particular atenção à composição química, ele desvia-se um pouco do conceito da teoria dos humores de Hipócrates, mas foca-se na composição desses humores, a composição química. É realmente um dos primeiros a referir-se à questão da parte química dos sucos e diz que dá particular atenção à composição química dos fluidos e diz que a doença surge em resultado do desequilíbrio químico dos sucos digestivos. E são eles realmente que, ao penetrarem no sangue, vão originar a acidez e o mau gosto tão característico da generalidade das doenças. Portanto, o desequilíbrio químico, desequilíbrio da composição química dos sucos, dos fluidos internos, é que produzem acidez. E em função desta desregulação, também nestes ocidentais, vai estar realmente na origem da reação ao exterior. Portanto, como vemos, não é apenas, temos a Ayurveda como uma medicina milenar e que realmente aponta para este desequilíbrio a nível dos doshas, mas não é único nem exclusivo, não é? Estamos a ver que, portanto, a própria medicina convencional assenta, porque é aqui a base, é o pai da medicina, assenta também nesta ideia do desequilíbrio dos humores. Portanto, na sequência disto, a Ayurveda não vê a doença como um ataque vindo do exterior, mas como uma consequência da nossa forma de estar na vida e dos nossos hábitos de vida. Portanto, ao utilizarmos hábitos de vida errados, ao termos uma alimentação desregulada, ao termos, enfim, uma série de alterações relativamente à nossa vida e àquilo que seria o bem-estar, vamos provocar a doença e não é, portanto, o exterior que produz, não é o micro-organismo, não é a bactéria, não é o vírus, não é seja o que for que produz realmente essa doença, mas sim a incapacidade da reação devido à alteração do meio. Este conceito milenar foi, portanto, mais tarde também ainda apoiado por um grande fisiologista, Claude Bernard, o maior fisiologista do século XIX e autor da célebre frase: o vírus não é nada, o terreno é tudo, referindo-se, portanto, à importância fundamental do meio interior ou do meio interno na saúde de cada indivíduo. Esta teoria de o vírus não é nada, o terreno é tudo, deveria mais tarde ser contrariada por Pasteur e foi realmente a teoria de Pasteur que acabou por alterar todo este conceito da medicina moderna, que passou a assentar realmente no ataque ao micro-organismo, na destruição do exterior e o desligar, o desconsiderar a importância do meio interno dentro de cada organismo. Voltando ainda um pouco, portanto, voltando de novo à medicina Ayurveda, a alimentação realmente é o recurso
terapêutico mais importante. E por isso é preciso saber escolher os alimentos mais adequados a cada tipo de constituição. E sim, a medicina Ayurveda associa às constituições e aos alimentos determinados 6 sabores, basicamente, fundamentalmente 6 sabores. E esses sabores são aqueles que, na verdade, vão equilibrar ou desequilibrar cada um dos doshas. Vamos ver alguns exemplos. Portanto, cada dosha é equilibrado ou desequilibrado pelos sabores. Portanto, a dieta adequada é aquela que privilegia e respeita os sabores de cada dosha. Vamos então ver alguns exemplos de uma dieta equilibrada para cada um dos diferentes doshas. Temos então, vamos começar por Vata. Vata caracteriza-se, portanto, os seus sintomas, principalmente, portanto, uma pessoa que pertence, é evidente que isto é preciso saber ser especialista nesta medicina para poder identificar com alguma facilidade e certeza qual é a constituição de cada pessoa. Não será muito fácil a uma pessoa que não tenha grandes conhecimentos sobre esta medicina identificar exatamente qual é o seu dosha, porque tal como já referi anteriormente, não é muito fácil que haja realmente um único dosha na constituição de cada indivíduo, mas sim uma associação de 2 ou mais. Então, neste caso, de uma forma muito genérica, muito simples, só para dar uma ideia, vemos quais são, em cada um dos doshas, aquilo que, na verdade, quais são os sintomas mais predominantes. Ficamos com uma ideia de mais ou menos como é que depois se associam os alimentos a cada uma destas constituições. Então, vamos começar por Vata. Os sintomas que o Vata, de uma maneira geral, apresenta são insónia, obstipação, flatulência, dores de cabeça, problemas menstruais e alguma confusão ou indecisão em termos mentais. Estes são alguns dos sintomas, atualmente é um exemplo, e estes sintomas vão exigir, tanto a nível deste dosha, vão existir uma alimentação que contenha terra, água e fogo. Ou seja, vão exigir para que haja um equilíbrio de Vata, é necessário que os sabores sejam o salgado, portanto a alimentação tenha sabores salgado, 3 sabores, o salgado, o doce e o amargo. Ou seja, o que vai equilibrar Vata é o sabor salgado, doce e amargo, e em contrapartida o que vai desequilibrar Vata é o sintoma picante, o sabor, picante, amargo e adstringente. Portanto, picante, amargo e adstringente vai desequilibrar Vata. Assim, o que é que se aconselha ao indivíduo que seja predominantemente, portanto, já dissemos que é muito raro que haja realmente uma constituição constituída apenas por um único dosha, mas há um que prevalece, portanto, o que conta sempre é o prevalente. Então, o que é que se recomenda? Dados estes sintomas e reconhecida esta constituição, devemos indicar que devem ser feitas, é conveniente para equilibrar Vata, 3 refeições quentes por dia, beber muita água, porque há realmente uma questão de obstipação, como referem, beber muita água, sumos de frutas e também chás de ervas ao longo do dia. Vegetais, recomenda-se praticamente todo o tipo de verduras, mas não uma alimentação exclusivamente vegetariana, e dentro destes vegetais os melhores, os mais recomendados seriam a cenoura, a beterraba, o pepino, a batata doce, os espargos, a cebola cozida, o alho, a rabanete, a salsa, o nabo, enfim, alguns mais, mas ficamos aqui apenas com uma ideia de quais são os vegetais mais adequados ao equilíbrio de um dosha Vata. O que é que se deve evitar? Devemos evitar vegetais crus, por causa, já estão ali a ver, portanto, a questão da flatulência, evitar vegetais crus, reduzir o consumo de alguns outros vegetais, tais como a couve-flor, podem causar algum desconforto abdominal em Vata, a berinjela, os cogumelos, a batata normal, o tomate, o espinafre, a chicória, a abobrinha e o pimentão. Estes então devemos evitar. Passemos agora aos sintomas de Pitta. Então, Pitta apresenta, de um modo geral, inflamações.
tudo que seja inflamação tem excesso de pita. Então, inflamações que podem ser das vias respiratórias, inflamações abdominais, gástricas, ou inflamações a nível da pele, portanto, doenças da pele, diarreia, hipertensão arterial também, aftas, ulceração, gastrite e um estado de irritabilidade, não é? Portanto, vimos em Vata a questão da indecisão e vimos aqui uma irritabilidade, porque a mente acompanha também o corpo. Reparem que tudo em Pita, ou de certa forma em Pita, há uma exacerbação, não é? A inflamação, que portanto naturalmente, doenças da pele, que naturalmente vão trazer também um estado de maior irritabilidade. Então, perante estes sintomas, quais são o tipo de alimentos que devem incorporar uma dieta Pita, para equilibrar a Pita? Alimentos que contenham a terra, água e ar. Por exemplo, sabemos que então os sabores que equilibram Pita é o sabor doce, amargo e astringente, e desequilibram Pita os sabores picante, ácido e o salgado. Então, devemos, portanto, há uma facilidade em produzir toxinas, portanto, neste dosha, que causam problemas da pele, como acne, eczemas, furúnculos. Por isso, os melhores alimentos a serem consumidos, aqueles que na verdade têm terra, água e ar, são frutas e vegetais crus ou cozidos no inverno. A água, especialmente a água de coco, sumos naturais, chás de ervas, nomeadamente para melhorar a questão da digestão, como o boldo, também para desintoxicar o fígado. Os condimentos são recomendados em Pita e as especiarias, nozes e sementes, alguns grãos cozidos e mornos, de preferência, cereais como a aveia cozida, a aveia seca, a cevada, o centeio e óleos, nomeadamente o de gergelim ou outros, exceção para o milho ou soja. O Pita deve evitar, porque são alimentos picantes, ácido e salgado, e portanto já sabemos que são aqueles que vão desequilibrar Pita, então deve evitar sal, a pimenta, alimentos fermentados e processados ou conservantes, gorduras, o café, as bebidas alcoólicas, as refeições tardias, portanto jantar, por exemplo, apenas o máximo até ao pôr do sol, não ir para além disso, para facilmente melhorar, portanto, ter a possibilidade de ter uma boa digestão, e dada a sua grande emotividade, reparem assim, na parte mental de Pita, a prevalência sobre a irritabilidade, dada a sua grande emotividade, estas pessoas devem evitar fortes emoções, especialmente na hora das refeições, porque isto vai afetar a sua digestão. Passemos então aos sintomas de Kapha, e Kapha caracteriza-se, de um modo geral, pela obesidade, ou uma tendência, uma predisposição para a obesidade, problemas respiratórios, problemas de mucosidades, acumulação de mucos, problemas de metabolismo, daí realmente a questão da obesidade, diabetes, mesmo problema, metabolismo, sinusites, problemas renais e, de uma maneira geral, tendência para tensão baixa. Em função destes sintomas, os alimentos que convêm a Kapha terão que conter o elemento fogo, o elemento ar e o elemento éter. E esses elementos são justamente portanto, os alimentos que têm um sabor picante, amargo e astringente, que equilibram, e evitar o doce, o ácido e salgado, porque estes três sabores vão desequilibrar Kapha. Quais são então os melhores alimentos, os alimentos que equilibram Kapha e que são mais equilibrados a este dosha? Os condimentados, as comidas leves, quentes e secas. Porquê? Porque são elas que têm o fogo, o ar e o éter. O jantar cedo, os vegetais cozidos com um pouco de óleo, cozidos ou com um pouco de óleo, cozidos em água ou com um pouco de óleo, principalmente os alimentos amargos, porque amargo equilibra, sabor amargo equilibra Kapha, então como a berinjela, o alho, o espargo, a cebola, alface, pimento, batata, rabanete, espinafre. Não beber muita água, porque na verdade há uma certa tendência para a retenção de água em Kapha, não beber muita água, nem comer fruta em excesso, portanto comer fruta sim, mas em pouca quantidade, como por exemplo a maçã, são os mais adequados
a cava, porque na verdade não tem o sabor tão doce, a maçã, o damasco, a cereja, figo seco, pêssego, romã, pera e ameixa, alguns frutos secos. As sementes também são indicadas e pode, no caso deste dosha, é recomendado ou tem realmente, é possível tomar chá preto ou café que não desequilibra. O que é que a Kapha deve evitar? Deve evitar o açúcar, aliás, o açúcar só mascavado em todos os doshas, evitar o açúcar, o melhor será o açúcar, o mascavado ou o mel, o melhor, portanto, será mel para Kapha, evitar o abacate, evitar o coco, o figo fresco, as uvas, a manga, o melão, melancia, mamão, porque são realmente os alimentos mais doces, o abacaxi, porque é ácido, a banana, laticínios, apenas diluídos em água ou desnatados, evitar os amendoins, evitar o arroz branco ou também o integral e evitar também o trigo. Portanto, este é de uma forma muito simplista, naturalmente, mas para ficarem com uma ideia de como realmente esta medicina se foca de uma forma tão criteriosa e tão responsável sobre os alimentos que cada um destes doshas precisa para o seu equilíbrio. Mas, para além dos alimentos, há outra coisa pronto, pode dar um auxílio a quem assistir a esta apresentação, tentar explorar um pouco quais são os seus sintomas, qual é realmente o seu dosha e tentar guiar-se um pouco por esta listagem, ainda que muito reduzida, mas para além da questão da alimentação, que realmente é mais complexa e que exige um conhecimento mais aprofundado, temos também na medicina ao dispor, na medicina ayurvédica, plantas, ervas e especiarias que sim podemos utilizar também com algum rigor, mas que nos poderão ajudar muitíssimo em termos do equilíbrio do nosso corpo. Vejamos algumas. Por exemplo, o açafrão da Índia, ou cúrcuma, que hoje já é extremamente conhecido pela generalidade das pessoas, pelo seu poder anti-inflamatório, pode ser utilizado pelos 3 doshas, portanto não há propriamente uma contraindicação em nenhum deles, é um anti-inflamatório natural, como já sabemos, e podemos juntá-lo com um pouquinho de mel para aliviar a tosse ou a asma, reduzindo assim a ansiedade e o stress. A canela, que todos nós conhecemos, cinnamon, pacifica vata e kapha, já não tanto em relação a pita, mas pacifica vata e kapha, portanto é muito bom para estes 2 doshas. Sabores picante, possui os sabores picante, doce e astringente, por isso vai equilibrar estes 2. Aumenta o apetite, elimina as toxinas, é um tónico cardíaco, é também um afrodisíaco, um antifúngico, um antibacteriano, antialérgico, como vê, faz parte de todos os antis. Indicações terapêuticas muito indicadas e conhecidas, nomeadamente nas gripes, na tosse, na bronquite, nas más digestões, problemas de flatulência, má circulação, reumatismos e nas dores menstruais. Pode ser utilizado com chás, podemos juntá-lo um pouquinho de açafrão também e podemos utilizar realmente para pacificar principalmente vata e kapha. O cravinho, também subejamente conhecido entre nós, ou o chamado cravo da Índia, diminui, portanto, vata e kapha e aumenta pita, portanto, equilibra ou desequilibra em relação a estes 3 doshas e estimula a atividade do estômago, auxilia a digestão, sabemos, rejuvenesce, purifica o sangue e, de uma maneira geral, é muito utilizado também para dores de garganta, irritação ao nível da garganta, então uma pequeníssima porção de cravinho ou de cravo da Índia, juntamente com um bocadinho de uma colherzinha pequenina também, uma meia ou um quarto de colher de alcaçuz, um pouco de cardamomo, muito utilizado também a nível digestivo em termos da medicina ayurvédica, e uma colherzinha de mel para adoçar, vai aliviar os sintomas das dores de garganta e tratar a inflamação. O cravinho nós conhecemos realmente como em cravo, conhecemos também em pó, mas ele existe também em óleo, que é um excelente analgésico para reumatismos, dores musculares e que pode ser aplicado diretamente na pele ou misturado com outro óleo de massagem.
Temos ainda, além destes, os cominhos, que também são subejamente conhecidos na nossa dieta mediterrânica. Então é muito bom também para os três doshas, equilibra os três. A sua principal utilização é, na verdade, em problemas digestivos. Os cominhos estimulam a digestão e a absorção dos minerais. Recomenda-se a sua utilização também em chá, em caso de dores ou problemas de estômago, e para preparar pode adicionar-se uma pitadinha de noz moscada aos cominhos, uma colherzinha pequenina dos sementes de cominhos e ferver como um chá normal, deixá-lo repousar durante uns minutos e tomar. Muito, muito bom. O gengibre, também extremamente conhecido entre nós e já muito divulgado, é também, pode ser consumido pelos três doshas, não tem qualquer inconveniente em cada um deles, mas evita alguma moderação, estimula, na verdade, a digestão, é um anti-inflamatório também por natureza e auxilia na dor de garganta, na rouquidão, na tosse e pode ser tomado com um pouco de mel também e canela num chá e que ajuda muitíssimo em termos de inflamações, principalmente inflamações a nível respiratório. Portanto, enfim, ficamos aqui com uma apresentação de algumas, enfim, de algumas especiarias que nós já conhecemos, mas um pouco mais sobre a sua utilização e, na verdade, vermos que eles, de um modo geral, se recomendam em qualquer um dos doshas, portanto não há problema que, de uma maneira geral, quase todas as pessoas os podem utilizar. Para além disto, temos ainda as infusões, a medicina ayurvédica apresenta imensas infusões, temos, por exemplo, o manjericão sagrado, o óxido santo conhecido entre nós como tulsi, a centelha asiática, o green tea, o chá preto, o cardamomo, o gengibre, a hortelã-pimenta, a rosa centifólia, a moringa, enfim, tudo isto proporciona individualmente ou numa infusão com a mistura de algumas destas plantas, chás extremamente agradáveis ao paladar e extremamente importantes no equilíbrio de cada um dos doshas e no equilíbrio de cada um individualmente. Estes chás encontram-se no mercado com alguma facilidade, muitos deles com indicação já específica para aquilo que na verdade são recomendados. É só uma questão de procurar, de estar mais atento, se interessar um pouco mais por esta medicina, porque como disse há pouco, ela está ao nosso alcance, está ao alcance de todos nós. Finalmente, outro aspecto muito importante a ter em conta pela medicina ayurvédica é realmente o stress e a sua relação com o sistema imunitário. Então, nós sabemos que o stress pode ser agudo e realmente algo que nos impele para realizar uma determinada tarefa, uma determinada ação, num determinado momento ou situação, e isso é um stress positivo. Se eu tiver um perigo à minha frente ou se eu vir um animal que ameaça a minha vida, realmente esse stress positivo vai-me dar energia, vai-me munir de mecanismos que me permitem a fuga e a defesa. Outra coisa contrária ao stress positivo, ao stress agudo positivo, é altamente prejudicial ao organismo, é o stress crónico, esse sim é extremamente negativo. E de uma maneira geral nós vivemos hoje sob uma grande tensão, num permanente estado de stress. E na verdade, todas as áreas da saúde são unânimes em estabelecer o prejuízo a nível do sistema imunitário quando este stress se torna crónico. Na verdade, o stress crónico ele vai provocar um desequilíbrio a nível do eixo PNEI, do eixo que nós chamamos e conhecemos como eixo PNEI, e que é o eixo que controla o sistema endócrino, psíquico, neurológico e imunológico. Portanto, o desequilíbrio deste eixo vai provocar sérios problemas e doenças crónicas seriamente ameaçadoras para a vida. Então, aqui, para resolvermos este problema, além de muitas outras plantinhas que também podemos recorrer, e até as infusões que referimos há pouco, que nos podem acalmar e tranquilizar, temos, na verdade, algo muito interessante e que hoje vai estando muito disseminado também a nível do Ocidente e que é a prática do yoga e da meditação. Realmente a medicina ayurvédica integra
estas práticas no seu dia-a-dia, na sua forma de estar, na sua forma de se relacionar com o mundo e com a vida. E, portanto, as posturas do yoga, a respiração que o yoga exige, a respiração que o yoga exige, a prática da meditação, o silêncio da mente, o entrarmos dentro de nós, o refletirmos, o olharmos para dentro, porque estamos absolutamente, somos seres absolutamente expostos ao exterior e virados para o exterior. Nós não temos a capacidade de nos virar para dentro, de percebermos quem na verdade somos, o que é que se passa no nosso interior. Então, a meditação traz isso, traz essa acalmar da mente, essa capacidade de nos aliarmos dos estímulos exteriores e nos focarmos na nossa essência. Por outro lado, a meditação, a respiração, as posturas trazem flexibilidade ao corpo. À medida que envelhecemos, tornamos-nos rígidos, inflexíveis, física e mentalmente. Então, o yoga, a meditação permitem essa flexibilidade, também melhoram na coordenação, no desequilíbrio, muitas das vezes nas tonturas que vamos sentindo, regulam, portanto, o stress, permitem-nos um estado de consciência, compreensão, que vai mais além do que aquilo que é apenas observável, permite-nos melhorar a nossa concentração, permite-nos a transformação, permite-nos atingir a transcendência. Além disto, temos, portanto, basicamente, em súmula, temos então aqui o que é que podemos encontrar em termos de tratamentos na medicina ayurvédica. Encontramos, portanto, a fitoterapia, que podem procurar, podem pesquisar, podem pedir esclarecimentos, consultar alguém que seja também da área, que os possa orientar. Vão encontrar plantas, como já referimos, muitos remédios de ervas, adequados a cada caso, a cada situação. Vamos ter, ou há tratamentos, portanto, em termos da medicina ayurvédica, que estão relacionados com o toque, que é extremamente importante, e com os alongamentos, portanto, nas massagens, massagem ayurvédica, em tratamentos que são feitos com óleos preparados e adequados a cada dosha, a cada desequilíbrio, e, fundamentalmente, tratamentos de panchakarma, ou seja, aquilo que também são considerados como os tratamentos das 5 ações, porque a medicina ayurvédica centra-se na desintoxicação e no rejuvenescimento integral do organismo. Então, além do aspecto físico e do aspecto e do toque da limpeza dos tecidos, portanto, através da massagem, como podem observar a nível da imagem, o toque, a limpeza dos tecidos corporais, a limpeza do trato gastrointestinal, porque o Panchakarma utiliza tratamentos de limpeza gástrica, de limpeza intestinal. Além de toda esta limpeza, ou toda esta limpeza que se faz, esta desintoxicação geral do organismo, que é fundamental para rejuvenescer, para a regeneração das células, dos tecidos, então tudo isto, juntamente com a meditação, com a reflexão, com tudo o que temos atrás, vai poder ajudar o indivíduo a libertar muitos bloqueios mentais, bloqueios emocionais, bloqueios espirituais, a promover o bem-estar e a prevenir as doenças futuras. Então, a saúde só se consegue através do perfeito equilíbrio entre o corpo e a mente. E é para isto que eu chamo a vossa atenção. Foi um prazer estar aqui convosco. Espero que tenha servido este esclarecimento. Voltaremos em breve com outra sessão dedicada à nutrição ortomolecular, que também penso que seja de muito interesse para a generalidade das pessoas. Desejo-vos um resto de um bom dia e até uma próxima oportunidade. Até breve.